Seja bem-vindo a Estudos Eckhart, uma página voltada para estudos teológicos, teológico-filosófico, histórico, voltado para estudo que venha trabalhar com textos bíblicos e trazer mais esclarecimento para vocês. É uma página que eu criei já há muito tempo, desde janeiro de 2019 eu tenho uma live toda segunda-feira às 21 horas, onde eu estou ali trabalhando, dando estudos, trazendo compreensão de alguns textos bíblicos, de temas teológicos, conversando sobre atualidades, tudo que as pessoas colocam. Se você não assistiu ainda, que você possa assistir, está no Facebook, Estudos Eckhart, às 21 horas, toda segunda-feira tem um novo estudo. Entre lá, participe, interaja, é muito importante a sua participação. E junto à página dos Estudos Eckhart, eu tenho a página da Escola Bíblica Virtual. Essa página foi criada a partir do momento do coronavírus, do Covid-19, da pandemia, quando todos estavam em casa, e na intenção de também melhorar e dar mais estudos bíblicos. Essa página é totalmente voltada para estudos bíblicos. Eu então criei essa página e ali eu tenho colocado alguns estudos de doutrinas bíblicas, temas bíblicos, voltando um pouco mais para a Bíblia, sem trabalhar muito a teologia, a filosofia, mas trabalhando mais a parte da exegese, de princípios hermenêuticos, para compreendermos melhor alguns temas bíblicos, temas sistematizados. Então, se você está chegando agora, a primeira vez que você está participando, que você esteja dando aí o seu like, curtindo, esteja compartilhando. Se você está no Facebook, que você siga, curta, siga e acione o sino para que você possa receber as notificações. Mas também vá ao YouTube. No YouTube, a Escola Bíblica Virtual está presente também. Se inscreva no YouTube, acione o sino também, dê o seu like. É muito importante para que eu possa alcançar mais pessoas. O meu propósito é alcançar pessoas e poder ajudar com os estudos. Aqueles que não têm condição de comprar um livro, que não tem tempo de fazer um seminário, de melhorar o seu estudo, então vai poder conhecer mais esses estudos. São estudos que eu faço com muito carinho, estudos que eu preparei para dar em algumas igrejas, e hoje eu estou colocando aqui para vocês estudos que eu tenho dividido eles para que possa ficar dentro de um tempo que você possa ver. Alguns são curtos, outros são um pouquinho maiores, mas sempre menor do que eu já preparei. Então eu divido a eles um estudo em 2, 3, para que você possa compreender melhor. E o mais importante de tudo, que você interaja. A sua participação, escrevendo, comentando, é muito importante, e compartilhando para que possa alcançar mais pessoas, ok? Eu sou Tione Eckhart, e se você quiser conhecer um pouco mais, tem outros vídeos que eu coloco aí, o meu currículo, falo um pouquinho quem eu sou, para que você possa conhecer e você possa também saber o conteúdo que eu tenho, o meu currículo, ok? Já temos falado sobre Atos, né? Toda segunda-feira às 8 horas da manhã entra o estudo de Atos Apóstolos, e toda quinta-feira às 8 horas da manhã entra o estudo, tem entrado um estudo sobre doutrina bíblica. Quando terminar Atos, vou ver qual outro livro vou trabalhar. No momento tem sido Atos, e quando terminar doutrinas bíblicas eu vou ver outro tema, mas toda segunda e toda quinta às 8 horas da manhã entra um estudo novo. Por isso, acione o sino para que você possa receber as notificações. Temos falado sobre Atos Apóstolos. No último estudo eu falei a respeito de Estevão, quando surge Estevão após ter sido eleito diácono, e quando ele vai pregar o evangelho, e ele vai ser chamado para ir na sinagoga, no sinédrio, e ali sendo acusado, ele vai começar a falar. E hoje eu vou falar sobre o sermão de Estevão. O sermão de Estevão é um sermão longo. Atos, todo o capítulo 7 de Atos são mais de 50 versículos. Eu peço que você preste atenção, porque eu vou trabalhar o sermão, coisa que nós conhecemos, e vou destacar apenas alguns pontos importantes, ok? Então vamos conhecer esse sermão que Estevão pregou. Já vimos o sermão de Pedro, hoje vamos ver o sermão de Estevão. Este é o maior sermão que consta no livro de Atos dos Apóstolos, e um dos mais importantes, porque Estevão faz um ótimo resumo da história do povo de Israel. Ele apresenta a história do povo de Israel com Deus, partindo de Deus com o homem até chegar a Jesus, ressaltando os erros na compreensão dos ensinamentos que o povo tinha, e pelo que parece esse sermão serviu de orientação a Paulo para compreender o plano de salvação, como Deus se manifestou ao povo, porque Paulo cita esse sermão, essa passagem de Estevão, essa orientação de Estevão, como sendo a estrutura desse sermão. Então nós devemos entender isso
Paulo vai falar sempre citando essa estrutura que Estevão prega, marcou a vida de Paulo. E é muito importante nós entendermos que Estevão não tinha a Bíblia como você tem, como eu tenho, muito menos um aplicativo que ele poderia abrir no seu celular, e veja como ele conhecia a história do povo de Israel. Será que você conhece a história do povo de Israel tão bem quanto Estevão? Você que pode ter 2, 3 Bíblias na sua casa, 2, 3 aplicativos da Bíblia? Será? Veja que coisa importante conhecermos a palavra de Deus. Então, bom, nós não podemos esquecer que esse sermão é em resposta às acusações que Estevão sofreu. Então, essas acusações aconteceram em Atos 6, de 8 ao versículo 15. Então, que você possa ver, foi o estudo anterior, se você quiser compreender. O primeiro versículo do capítulo 7, ele vai dizer assim: então lhes perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Né? A pergunta que ele faz é porque eles estavam acusando Estevão. Uma acusação, nós já vimos que foram pessoas subornadas para se acusarem Estevão, levantarem falso testemunho, e Estevão vai começar a apresentar a sua resposta. A resposta de Estevão apresenta o seu temor a Deus, o respeito que ele tem a Moisés. Estavam falando que ele desrespeitou Moisés e a lei, e a correta interpretação da lei e o valor do templo. Ele dá a resposta contrária a tudo que eles estavam falando, e ele mostra como ele conhecia e como ele estava muito bem firme. Do versículo 2 ao 8 diz: então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E eu disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Veja que coisa importante que Estevão começa a falar e começa a mostrar a errônea interpretação das raízes culturais que eles tinham. Ele começa a falar assim: o Deus da glória, né? Ele vai falar da essência de Deus, da sua natureza, dos atributos, do caráter, das qualidades que se manifestaram de Deus ao homem, como Deus se manifestou, e não pelas interpretações que as pessoas tinham. Ele fala do Deus da glória. Devemos compreender isso. Estevão ele vai interpretar perfeitamente, né? Ele falou: Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, e ele fala de questões geográficas, de questões históricas, questões que ele conhecia, ele vivia naquele momento, ele conhecia essa história que contaram para ele, ele tinha certeza, fé, plena convicção de que era isso. E veja, ele conhece tão bem a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez de que o seu povo seria escravo por 400 anos, que depois o libertaria. Ele conhecia tudo isso sem ter acesso a livros, como Estevão conhecia a palavra de Deus. E ele vai dizer que Deus se manifestou a Abraão e lhe concedeu sua graça, e ele creu. Isto antes da circuncisão. É muito importante destacar isso, que Abraão crê em Deus antes da circuncisão. A circuncisão foi um ato humano, um ato de que um homem que foi feito para num momento para mostrar que ele tinha uma marca que era separado para servir a Deus, mas não foi o ato para que a pessoa fosse salva, para que a pessoa acreditasse em Deus. Isso é muito importante destacar, que Estevão disse isso bem claro. Versículos 9 ao 37, é um pouquinho grande, mas você vai compreender. Os pais invejosos de José venderam-no para o Egito, mas o Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, e ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro de Abraão, que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor,
Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz, a este Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Veja que coisa importante, que Estevão conheceu toda a história de Abraão a Moisés com detalhes. Você conhece a história assim? Você conhece a Bíblia tão bem assim que você pode contar a história sem ler? Veja quantos detalhes, o número de pessoas da família de Jacó que foi para o Egito. Veja que coisa linda que tinha de conhecimento da palavra que Estevão tinha, sem ter escrito. Isso para mim marca muito, porque ele se dedicava mesmo ao estudo da palavra. Estevão, nesse ponto, quando ele está apresentando isso, ele está mostrando a rejeição dos líderes enviados por Deus. O povo não aceitou Moisés, e Moisés então foi para o deserto, passou 40 anos e voltou. Então o líder não aceitava, ele está mostrando, o líder não aceitava, já mostrou que havia interpretação errada pelas raízes cultural do judeu, e agora está mostrando que os líderes não aceitavam Moisés também. E ele mostra isso para cumprir, mostrando que para cumprir a promessa feita a Abraão, Deus enviou José para assegurar a existência do seu povo, que com o tempo se tornou escravo. Então Deus enviou Moisés. Vejam que ponto importante: nem José nem Moisés foram reconhecidos pelo seu povo. Estevão está destacando: o povo de Deus não reconheceu quem Deus levantou para libertá-lo, para protegê-lo. O povo não reconhece, ele sempre rejeita os líderes enviados por Deus. Isso é um ponto muito importante que nós temos que compreender. Mas Estevão continua com seu sermão, versículo 38 ao 43, e diz: É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantasse o tabernáculo de Moloque, a estrela de Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia.
Veja que coisa importante que Estevão está destacando da história de como o povo desobedeceu a Deus. E Estevão fala uma coisa muito importante, mostra muito importante, que além do povo interpretar errado, o povo de Deus interpretar errado, os judeus, né, que ele está falando, ele está ali na sinagoga, no sinédrio, cheio de judeus, ele está falando de judeus interpretar errado as suas raízes culturais, eles rejeitaram os livros que Deus enviou, e mais, eles desobedeciam a lei de Deus. Estevão deixa bem claro que eles não obedeciam o que Deus falava. Moisés conduziu o povo sendo muito usado por Deus. Mesmo assim, o povo sempre desobedeceu a Deus. Ele não obedecia a Moisés, consequentemente ele não obedecia a Deus, porque Deus falava através de Moisés, chegando a adorar outros deuses. E isso eles fizeram por 40 anos. Na toda a caminhada pelo deserto, eles adoravam outros deuses. Estevão deixa bem claro, o nosso povo, ele ainda não entendeu desde quando Deus fez a promessa a Abraão, a aliança que ele fez com Abraão. Versículos 44 ao 50. Diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então veja que coisa importante que Estevão vai destacar. Ele vai destacar que o povo desprezou até mesmo o templo de Deus. Estevão está falando, ele fala de detalhes, Estevão faz interpretações fantásticas. Ele apresenta textos de profetas, como ele conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, como é importante a gente compreender a Bíblia no seu todo, e não apenas o Novo Testamento, ou apenas os milagres de Jesus, não, as promessas, é conhecer toda a palavra, para a gente entender como é essa relação que Deus tem para com o homem, o que Deus quer passar ao homem, é muito importante. E ele vai falar que o povo desprezou o templo, quando ele começa para o tabernáculo, quando Davi tem no seu coração de construir o templo, e Salomão constrói, né? Tanto o tabernáculo quanto o templo foram feitos para o povo adorar a Deus, locais onde o povo ia se reunir, não porque Deus ia estar presente, mas porque o povo ia ali com um propósito, com o intuito de adorar a Deus. As pessoas falam, porque a igreja não é um lugar de construção, igreja sou eu, igreja não é uma casa, não é um local, igreja sou eu. A ideia do templo, a ideia da igreja, a ideia do tabernáculo é que o povo possa se reunir como um só povo, um só corpo, e ele possa adorar a Deus, buscar a Deus. Essa ideia que tem, eu sou igreja e não preciso de locais feitos por mão humana, é para que a pessoa não congregue junto, e a Bíblia não concorda com isso desde quando Deus fez. Por isso Deus salvou todo o povo do Egito, porque ele quer que o seu povo sirva. O que Deus manda falar a Faraó, fala: liberta o meu povo para que ele me sirva, que ele me preste culto. A propósito do templo é reunir pessoas que vão oferecer a Deus o seu culto. E Deus então permitiu que construísse tanto o tabernáculo, depois o templo, mesmo o povo sabendo que não estaria presente naqueles locais ali, é como se estivesse habitando. Deus se faz presente em tudo quanto é local, porque Deus é onipresente. Então ele permitiu para que o povo pudesse adorar. Deus respeitou esse desejo humano, mas o povo os desprezou. O povo despreza o templo até nos dias de hoje. O povo despreza a igreja que Deus permitiu que existisse. Quando cada igreja que se levanta hoje, uma igreja nova que surge, é Deus cumprindo a palavra dele que ele deu a Davi, de que poderia ter um templo para que o povo pudesse adorar. Deus está ali sempre cumprindo a sua palavra com Davi, e as pessoas hoje estão desprezando. Estevão está destacando isso. O povo de Israel fez a mesma coisa. Vamos ver do versículo 51 ao 53, para a gente entender mais um pouquinho. Ele vai falar então: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram nossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não as guardaste.
olha que coisa que Estevão fala. Ele fala, além de desprezar o templo, de desobedecer a Deus, de rejeitar os líderes, de interpretar erradas a palavra de Deus por causa das raízes culturais do seu povo, eles resistiam à palavra de Deus. Estevão agora foi muito ousado. O Espírito Santo usou Estevão de uma forma muito veemente para mostrar o erro do povo. E olha que ele está ali diante do sumo sacerdote, do sinédrio, da nata da liderança judaica, e ele está mostrando isso. Ele vai falar, Deus mandou vários profetas para falar ao seu povo, porém a uns eles desprezaram e a outros mataram. Está lá a história, temos aí a história de Elias, história de Jeremias, história de Osés, história de Zacarias, tantos outros, profetas que foram mortos, profetas que foram perseguidos. Tá? É registrado isso, o povo não ouviu os profetas. Neste sermão, a resposta de Estevão está mostrando que ele não blasfemou contra Deus, não blasfemou contra Moisés, contra o templo, contra a lei. Os pontos principais do judaísmo, ele não blasfemou. Ao contrário, ele demonstra que ele compreendeu as promessas de Deus. Então Estevão mostra, eu compreendi, mas vocês não. Vocês resistem à palavra de Deus. É um belo sermão de Estevão, porém demonstra que Estevão conhecia muito bem a história do povo que consta no Antigo Testamento, do povo de Israel. Ele compreendia por causa da capacitação do Espírito Santo. Isso é um ponto importante que nós temos que destacar. E você precisa entender, você como cristão, você conhece a história do povo de Israel? Você consegue fazer um relato dela? Você consegue compreender? Porque se você não consegue, você precisa conhecer mais. Porque não adianta você conhecer promessas, milagres, se você não conhece a história do povo, como Deus se relacionou, porque a salvação é anunciada desde Gênesis. E você precisa compreender o que Deus tem para dizer. Só que diante desse belo sermão e desse final de sermão que Estevão está ali forçando, mostrando que eles estão errados, Estevão, então, lógico, ele vai ser morto. Então nós vamos conhecer um pouco a respeito da morte de Estevão. O versículo 54, ele diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, enrilhavam os dentes contra ele. Enrilhar o dente, você já ouviu falar em bruxismo? Em ranger, é raspar um dente no outro. Eles ficavam irados, como se trincassem os dentes. A ideia é trincar os dentes de raiva. No versículo 55 e 56 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Então, a glória de Deus, vai dizer que eis que vejo a glória de Deus. Estevão começou respondendo sobre o Deus da glória e terminou vendo a glória de Deus. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós apresentamos o Deus que a Bíblia apresenta, nós vemos o retorno, nós vemos como Deus atua, nós vemos a manifestação de Deus. Quando você fala da verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, sem querer agradar a pessoa, mas falando o que a Bíblia diz, você vê a manifestação de Deus. É isto que Estevão está mostrando. Versículos 57 e 58. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, estaparam o ouvido. A palavra tapar o ouvido aqui é apertar com a mão. Estevão falou das coisas importantes, ele botou pontos, o seu sermão ele tem pontos, né? Ele tem aqui 5 pontos: a interpretação errônea das raízes culturais, a rejeição dos líderes que Deus enviou, a desobediência à lei de Deus, o desprezo do templo e a resistência à palavra de Deus. Paulo aprende com isso. Paulo vai fazer um sermão também com 4 pontos, ele faz um sermão com 5 pontos, mas eles não querem saber, eles ficam com raiva, eles não querem, pensam assim, puxa, nós fizemos isso mesmo, nossa, nossos pais fizeram, quantas coisas erradas nós fizemos, nós temos que nos arrepender. Sermão de arrependimento. Eles não quiseram, ficaram com raiva de Estevão, eles queriam matar Estevão. E no versículo então 59 diz, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então eles apedrejaram. Na verdade foi um linchamento, porque pois havia lei para apedrejar, e essa lei está lá em Levítico, capítulo 24, versículos 14 a 16, que diz, tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação apedrejará. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto.
toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Deuteronômio capítulo 17, versículo 7 diz: a mão das testemunhas será primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Mas você vai perguntar, mas espera aí, mas Estevão blasfemou? Eu entendi que não. Não, Estevão não blasfemou. Só que eles mais uma vez interpretaram a lei como eles bem queriam. Como eles não gostaram da mensagem, ficaram com raiva de Estevão. Eles falaram que ele blasfemou, já tinham subornado pessoas para mentirem. Pegam o Estevão, levam para fora e falam: nós estamos cumprindo a lei, vamos apedrejá-los. E aí eles vão apedrejar Estevão e vão matar Estevão. E nesse momento surge Saulo. Saulo aqui é Paulo que vai se converter, o Paulo das cartas que nós temos, o apóstolo Paulo. Paulo ele participou de tudo isto, pois era um da sinagoga dos libertos. Veja que importante, Paulo era um das sinagogas dos libertos. Nós já vimos sobre isso e vamos ver de novo. Lá em Atos 22, 3 diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois nos dias de hoje. Nós já vimos sobre Gamaliel, acabamos de ver sobre a sinagoga dos libertos, e agora surge Saulo, Paulo. E no Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo está falando: eu era o melhor de todos os judeus. Nós vamos ver mais à frente, quando vai falar de Paulo, nós vamos ver que realmente era, e Paulo estava ali. Então ele fazia parte, ele foi a favor de matar Estevão, ele segurou as roupas de Estevão. E aí no versículo 60 vai dizer: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz Estevão, Senhor, não lhes impustes pecado. Com essas palavras adormeceu. Então, Estevão, então, nesse versículo, adormecer é uma palavra linda de um médico, Lucas está escrevendo, ele é médico. Ele vai falar Estevão, ele não vai falar Estevão morreu, ele vai falar Estevão adormeceu. É um dos mais belos testemunhos de Lucas sobre um apóstolo, um cristão, um diácono. Ele fala: ele não morreu, ele adormeceu. Eles apedrejaram o seu corpo, mas ele dormiu nos braços do Senhor. Lucas entendeu o que aconteceu com Estevão. Estevão viu a glória do Senhor e agiu como um verdadeiro cristão, perdoando os demais e vendo a glória de Deus. Ele prega o Deus da glória e ele vê a glória de Deus. Se você pregar o verdadeiro evangelho, o Deus da glória, se você falar do Deus que a Bíblia apresenta, da manifestação de tudo que a Bíblia apresenta dele, do seu caráter, dos seus atributos, das suas qualidades, se você apresentar Deus como a Bíblia apresenta, você sempre verá a glória de Deus. Isso é muito importante, você ter isso na sua mente. Então, esse é o sermão de Estevão, longo, porém podemos sintetizá-lo nos pontos e compreender e ver como é importante conhecer o Antigo Testamento, como é importante conhecer a Bíblia e como a palavra de Deus incomoda até mesmo aqueles que se dizem cristãos e fazem tudo errado, mas acham que por serem cristãos tanto tempo, a sua religiosidade está acima do que a palavra de Deus diz. O que nós podemos tirar para os dias de hoje, então, nesse estudo de Estevão? Esse sermão de Estevão nos ensina algumas coisas. Ele nos ensina, primeiro, que precisamos estudar e compreender as Escrituras para cumpri-las, principalmente o Antigo Testamento. Não venha abolir da sua mente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito importante para compreender o Novo. Então, conheça o Antigo Testamento. E outro, nem todos aceitarão a mensagem. E isto não é motivo para mudarmos ou adaptarmos a mensagem para agradar as pessoas. Quantas pessoas, quantas igrejas, quantos pastores estão mudando a mensagem para encher a igreja, para agradar o povo, para a pessoa não sentir mal? Não pode ser assim. Mesmo que as pessoas não gostem de você, mesmo que a sua igreja fique vazia, pregue o verdadeiro evangelho. Pregue o que a Bíblia diz, porque você tem que fazer o que a Bíblia diz e não o que o homem quer agradar. O seu evangelho tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Um homem não pode ser o centro da sua atenção, mas sempre o Senhor, porque quando você prega o evangelho de Cristo, o evangelho cristocêntrico, você está dando glórias e honra ao nome do Senhor. Isso é muito importante. Bom, esse é o sermão de Estevão, isso é o que Estevão tem a nos ensinar e espero que você tenha compreendido. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, você quer compartilhar, esteja escrevendo, interaja, é muito importante. Se você tem alguma sugestão de estudo ou qualquer outra sugestão, uma crítica para melhorar, fique à vontade. O propósito aqui é sempre conhecer e aprender mais. Então interaja, escreva, participe. É muito importante. Não esqueça de compartilhar para que outros possam compreender e também de acionar o sino para você pegar mais
ter as notificações e pegar mais estudos, porque eu quero que você conheça mais a palavra de Deus. É muito importante compreender. Continue acessando e acompanhando os estudos. Temos muito mais para passar para vocês, ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.